Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso amado quadro Sentados à Mesa com uma pessoa que a gente ama demais, a gente admira profundamente. Lembrando mais uma vez que tem duas cadeiras vazias aqui, uma de Jesus e a outra a sua, então você é muito bem-vindo aqui. Não pode perder tempo, né? Tem que sentar logo e curtir esse momento tão precioso e tão agradável que é sentar à mesa com pessoas tão especiais. E aí, Nana, quem é essa pessoa que tá com a gente aqui hoje? Eu gosto muito dessa pessoa. Ele é um cara incrível, eu admiro muito. É alguém que tem sido muito usado por Deus na vida de tantas pessoas ao nosso redor, né? Nas nossas vidas. Eu acredito que é um homem que tem sido... tem caminhado fielmente assim sobre a palavra e tem tantos testemunhos, tantas coisas que podem agregar, que trazem cura para as nossas vidas, que trazem talvez um destino, né? Uma esperança assim para as nossas vidas. A gente olha e diz, nossa, esse cara escuta Deus, esse cara ouve Glória a voz de Deus e é muito bom ter você aqui com a gente. E aí, quem é você? Quem é você? A gente tá aqui naquele programa. Quem é você? Quem é você? Olá, meus amigos. Eu sou o Wilson. O famoso Lima Nutri. Lima Nutri. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade, de compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo, contar um pouco da minha história. E eu gosto muito do início, que sempre tem as duas cadeiras aqui. Foi uma coisa que Jesus falou comigo, né? A gente vai chegar lá. Eu gosto muito disso, acho que é legal. Enfim. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração mais cedo, até a gente estava no off aqui já conversando, né, sobre algumas coisas que Deus tinha dito, e por volta de umas 10 horas da manhã eu mandei para a Mariana, né, eu falei, Mari, é isso aqui que Deus tá direcionando ao meu coração. Ela concordou, né? Testificou. Eu falei, acho que no momento não teria uma pessoa melhor pra gente caminhar sobre isso, né? Sempre com essa perspectiva de desmistificar algumas coisas, de mostrar que algumas coisas são sim mais comuns do que a gente pensa, que são sim para todos, né? São simples, né? São coisas simples. São coisas puras e simples, né? No final das contas, tudo gira em torno disso. E aí eu já vou introduzir o assunto só para continuar o que a gente já vinha falando no off, dessa parte de cultivar uma intimidade com o Senhor, de qual caminho, sabe? Eu acho que todos nós, né, Deus trata a gente de uma forma muito particular, né? Todos nós, Deus, ele fala de uma maneira muito particular, até porque se ele falasse da mesma forma, provavelmente nós não entenderíamos, né? E isso é muito precioso, porque Deus fala muito comigo através da leitura. Com o Wilson já é diferente. Com a Mari eu acho que é uma mescla, né? Fala com a leitura, fala também muito com a oração. Então a gente que tá com o coração em compartilhar isso, né? E trazer um pouco do nosso secreto, né? Dos testemunhos que Deus tem gerado no nosso meio. Eu acho muito poderoso porque testemunho, além de edificar a fé, de construir a fé em alguém que está nesse processo de desenvolvimento, testifica muito, né? Porque a pessoa se identifica e fala, caramba, isso Deus fala comigo assim também. Eu preciso escutar um pouco mais desse cara, né? E Deus é tão bom que nos presenteou com uma igreja que tem muitos bons, acho que estaria sendo negativo se eu dissesse isso. Tem assim incríveis homens e mulheres de Deus, sabe? Sim. E a ideia é que talvez muitas dessas pessoas não tenham um alcance na internet, né? Ou não explorem essa área de alguma forma, e que a gente queria dar voz para isso, para mostrar que, cara, Deus faz com os pastores, que é o que todo mundo vê, né? Amém, mas olha o que Deus está fazendo no nosso meio também. Sim. Então, Wilson, eu acho que assim, como já deu uma brifada aqui, né? Vamos dizer que Deus fala muito comigo através da palavra. Eu queria saber assim, cara, como é que Deus mais fala contigo, sabe? E até começar assim, o que Deus tem te falado nesse tempo? Porque até eu nem vou dizer o que é que Deus tem me falado primeiro para testificar, né? Vamos ver se nós estamos caminhando em harmonia, né? Vibrando na mesma frequência. Você vai contar essa aí, que é quase que o interno da gente. Eu acho que, Wilson, a gente quer ouvir, né? Como que como é essa intimidade, né? E como tudo começou, né? Eu acho que como foi essa construção, assim, até você chegar aqui hoje nessa mesa e sentar e compartilhar com a gente do seu relacionamento com Deus, né? Olha, eu nasci num berço cristão. Meus pais, eles me levavam sempre à igreja. Privilégio. Um grande privilégio, de fato.
Minha mãe era do louvor, meu pai era do louvor, então desde muito cedo nós escutamos, eu e as minhas irmãs, a gente, enfim, nos momentos de devocional dos meus pais, era sempre com os livrinhos infantis, aquela coisa toda, então foi algo que me marcou muito, mas em um determinado momento houve o divórcio dos meus pais e desde então minha vida mudou completamente. Foi mais ou menos aos 9 anos de idade, quando isso aconteceu. Minha mãe foi morar com minha avó e desde então nós perdemos o contato com a igreja que fazíamos parte. Só que acredito que outras crianças talvez tenham esse amadurecimento cedo, eu vejo isso acontecer. Só que eu posso dizer de fato que eu não tive de fato uma experiência com Deus naquela idade. Era mais o que os meus pais falavam a respeito e eu acreditava porque era o fundamento mais próximo que tinha perto de mim. Então, dos meus 9 anos de idade, que foi devido ao divórcio até mais ou menos os meus 14, 15 anos, 16 eu acho, eu estive distante da igreja e através da família do meu primo, do Rômulo, ele me fez conhecer a senha. E eu lembro que essa foi uma época muito específica da minha vida, que era mais ou menos ali o ensino médio e querendo conhecer coisas novas, querendo ir pra festa e frequentar esses lugares. E a minha irmã do meio já tinha voltado à igreja, então ela me levava sempre para ir para os cultos com ela e eu não me identificava nem um pouco. Era uma doutrina, hoje eu tenho esse olhar, né? Era uma doutrina diferente, mas na época, para mim, eu achava esquisito, essa é a grande verdade. E eu não me conectava de maneira alguma, então eu ia forçado para os acampamentos e eu era bem sincero com isso, inclusive. Até que em um determinado dia, o Rômulo me chamou para ir para a Comunidade das Nações, ele e a minha tia, né? Tia Raquel. E eu lembro que eu fui nesse dia para fugir do culto da igreja da minha irmã. Então, assim, eu vou aproveitar esse momento. Vivendo o Salmo 139, né? Pra onde me ausentarei do teu espírito? Eu vou pra outro lugar e Deus vai lá e pega. Cara, é loucura, porque eu lembro desse pensamento. Vou aproveitar isso aqui, porque eu já não quero ir pra igreja da minha irmã, então eu vou pra igreja do Rômulo, do meu primo. Bichinho, é tão crente, né? Que foge da igreja e indo pra outra igreja. Não é? Cara, eu lembro que eu fui pra lá e foi uma pregação do pastor Fabrício. Eu não lembro qual foi a pregação, mas eu lembro de tudo. Eu lembro em que cadeira eu tava sentado. Eu lembro quem tava do meu lado, era o Marquinhos, inclusive. Marquinhos da Comunidade das Nações. Ele vai vir aqui. O nosso líder de jovens aqui também, junto com o Lucas. E naquele dia eu aceitei a Jesus. Naquele dia eu tive de fato uma experiência e foi muito, eu diria que espiritual / emocional. Eu sabia que algo estava falando em algo. Tava acontecendo alguma coisa que tu não sabia explicar. Eu não sabia nem por que eu tava chorando. Era uma historinha uma historinha, né? Que eu já havia escutado, porque como eu expliquei, eu vi de um berço cristão, então eu sabia muitas coisas da Bíblia já. Então, de alguma maneira aquilo me tocou e eu aceitei a Jesus ali, minha vida mudou completamente. Mudei severamente os meus relacionamentos, meus amigos e etc. no colégio. Eu dou até graças a Deus porque era o 3º ano do ensino médio, então de alguma maneira eu aproveitei o fato de estar terminando o contato com o colégio para ir para um outro ambiente, que era a universidade. Então, começou daí. E esse assunto é interessante falar assim, porque eu sempre gostei muito de música. Só um adendo aqui, é importante a gente falar, quando você falou assim, eu me afastei de algumas pessoas e graças a Deus foi no 3º ano e tal, que é importante frisar, só que às vezes a gente precisa fazer algumas rupturas, né? E às vezes a gente ainda consegue ter relacionamentos saudáveis com essas pessoas ali. Mas tem horas que não, que é saudável pra gente fazer certas escolhas, né? E isso, algumas escolhas que a gente faz nos leva a ocupar lugares diferentes. E tá tudo bem com isso. Né? E foi muito natural. Eu lembro que eu não sofri por isso. Assim, eu escuto outros testemunhos de pessoas e eu me sentia assim, de outra maneira. Mas eu lembro que eram grandes amigos, só que algo dentro de mim, de fato, não era mais pra você estar ali. Virou uma chave, não é pra estar aqui e sair, de fato. Tenho ligação com pouquíssimos hoje em dia. Enfim.
E eu lembro que uma das minhas primeiras orações era a respeito de música. E já já a gente vai entrar no contexto, escutar a voz de Deus. Sim. E era a respeito de música. E eu escutava muita música. Eu nasci nesse meio, meu pai é músico. E eu ficava, Senhor, como é que eu vou conseguir agora só escutar gospel? Eu lembro que eu fazia essa oração bem sincera. Como vai ser isso? Porque nem gosto tanto. E eu era bem honesto com Deus. E eu pedi assim a Deus, Deus, me apresenta um pouco dos teus louvores. Eu quero aprender a gostar. Meu amigo, que oração profunda, viu? Amiga, fazendo Deus me apresenta um pouco dos teus louvores. É mais que tu lembro. não sabia que tu tava pedindo pra Deus, né? Literalmente. Não, e Meu foi muito Deus. honesto, porque eu sabia que era algo que estava no meu dia. Então, e eu não sabia nem me imaginar sem escutar as músicas que eu escutava. Isso é muito precioso, você ser sincero ao ponto de, sei lá, se qualquer outra pessoa escutasse essa oração, eu disse assim, como é que tu tem coragem de falar isso pra Deus, né? A sinceridade do coração é algo é tão precioso. Deus ama isso. Então, como é importante a gente ter um coração sincero diante do Senhor, né? Ser honesto sim. com o que você sente, porque Deus é um Deus de relacionamento, então à medida com que eu crio expectativas desse relacionamento é o que eu vou receber. Então eu gostaria de escutá-lo à medida do que ele sinto que ele está me escutando. Eu lembro que essa consciência eu já tinha, porque era o mínimo que eu tinha com as minhas amizades, transparência. Sim. E eu lembro que eu fiz isso e, gente, essa história é muito engraçada. Aí eu fui, através do Rômulo, eu conheci uma igreja que todo mundo conhece provavelmente, que é a Bethel Church. E eu tive inúmeras experiências espirituais no meu quartinho, escutando aqueles louvores, aquelas Sozinho, com a portinha fechada. Ah, que daria um podcast de 30 horas. O louvor que tá me pegando esses dias na verdade é um medley, né, do Josh Baldwin. Eu cheguei a comentar contigo, que é Fountains e Came to My Rescue. É uma música da Hillsong, mas a Bethel canta, né? E é engraçado como, mais uma vez, Deus fala, às vezes com a mesma coisa, mas de formas diferentes para as pessoas. Quem me apresentou essa música foi o João Vitor, né? O Capita... Maria, não preciso nem dizer o quanto ele é especial. Pra nós. O nosso participante Maria, a gente do ama Hub. demais. Mas ele me mostrou assim que estava alimentando, e por conhecer a vida dele, né, o contexto no qual ele está passando, deu para imaginar como que Deus estava falando com ele. Só que o contexto que eu estou passando hoje de vida é completamente diferente do dele. Nem bom, nem pior, nem melhor. Diferente só, né? E a música falou comigo de outra forma, assim. Eu fiquei, cara, como Deus é bom, né? Deus é bom. Mas... Deus é bom demais. Escutem essa música. É ótima, inclusive. E a partir dali eu comecei a ter esse entendimento de fato, que algo interessante a respeito do conhecer ao Senhor é que Ele é a própria palavra, então a experiência que a gente tem com Ele está elucidada na palavra. Sim. Então, algo que eu vivi e eu fui entendendo a partir do contexto bíblico mesmo, de, meu Deus, aquilo que eu vivi no meu já estava na palavra. E a palavra diz que o Senhor ele habita em meio aos louvores. E eu lembro que era rotina. Chegava da faculdade, entrava em um momento de oração e adoração sempre. E, gente, coisas absurdas eu vivi. E o Senhor estava ali. Eu sentia, era denso, inclusive. E falava coisas que eu ficava, meu Deus, de onde que tá saindo isso? E quando eu menos esperava, eu encontrava aquelas palavras. Era literalmente o inverso de que naturalmente acontece com boa parte, né? Eu vejo na Bíblia e depois tenho uma experiência. Não, eu tinha a experiência e depois numa pregação ou lendo a Bíblia eu achava que aquilo que eu vivi tinha um fundamento. Então eu comecei a compreender que existia uma individualidade na minha relação e na relação de qualquer um do povo de Deus com Ele, que era muito único. Então, era necessário que as pessoas compreendessem isso e eu fui amadurecendo isso, permaneço amadurecendo ainda. Então, escutar a voz do Senhor sempre foi nessa perspectiva de que eu preciso estar onde Ele está. Sim. E se Ele está em meio aos louvores, eu preciso estar em meio aos louvores, porque senão eu não vou ter a direção da voz dEle. Sim. E muitas vezes o interesse não é necessariamente uma direção, é principalmente estar onde Ele está. E ali ele dá forma às diretrizes que ele acha que deve dar a nós e fala ao nosso espírito. Sim. Então... E ele assim, para quem não conhece o Wilson, né? Ele é uma pessoa muito profunda e muito... eu acho que
seria poético. Acho que o Wilson é muito poeta, assim. A forma que ele fala, a forma que ele se comunica, né? E acho que já tá dando para perceber a forma com que ele fala. E é muito lindo porque eu vejo Deus falando com você dessa forma também. Exatamente. Super profunda e de uma forma muito poética, assim. E como é como se, às vezes, o Wilson vai falando algumas coisas e a sensação que eu tenho é como se ele estivesse pintando um quadro. Assim, sabe? Ele vai pintando um quadro e explicando o que ele tá vendo. E essa questão de você falar, né, que sobre essa experiência de escutar Deus em meio aos louvores, né? É muito legal, porque isso faz com que a gente testifique aquilo que você vive mesmo, né? Acho que naturalmente nos momentos de louvor e adoração você tá assim meio que debruçado, né? Eu acho que é muito legal ouvir isso e perceber isso no nosso dia a dia mesmo. E eu acho muito legal porque quando você começa a louvar uma canção bíblica, né? E quando eu digo bíblica, não é uma canção que está recitando versículos nem nada. São canções que claramente levam esses princípios. E você canta uma vez, eu acho que é como se você fosse abrindo portas, né? Tipo, você canta uma vez e você está declarando, por exemplo, sei lá, quero conhecer Jesus. É uma música já que tem um certo tempo, né? Não é antiga, mas tem um certo tempo. E me alimenta muito até hoje. Ela me alimentou de uma forma quando eu estava, vamos dizer assim, recém-convertido. E agora, depois de 6, 7 anos de caminhada, ela continua me alimentando. E quando eu vou cantando, tipo, eu repito 1, 2, 10, 15, 20, 25, 30 vezes, parece que isso vai se tornando uma verdade dentro de você muito forte. Quando tu estava falando isso, Wilson, Deus me levou a um versículo aqui, que é 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você tem cuidado de analisar, tipo assim, o português mesmo das coisas que estão escritas, quando ele fala aqui que nós temos a mente de Cristo, ele não está dizendo que você vai ganhar a mente de Cristo, ou que você tem que fazer algo para ter a mente de Cristo. Você tem. Sim. Então, assim, muitas vezes eu acho que esse falar, de assim, Deus falou comigo, eu recebi uma direção, eu tive uma experiência, ele vem por meio de uma sensação, comigo em particular, vem assim, de eu sei. Eu não sei como eu sei, mas eu sei. Mas de onde vem? Cara, eu não sei te explicar, porque de fato, eu não sei de onde vem. Lógico, de Deus, mas eu tô dizendo assim, o caminho, como isso foi construído, desenvolvido e tal. Não é. E aí, né, uma coisa que eu penso eu falei, vamos lá. Se Deus permitiu que eu tivesse essa sensação, né? Beleza, eu tenho a mente de Cristo, então é algo espiritual. Aí a segunda pergunta que eu me faço de uma experiência dessa com Deus é, cara, massa, qual é o princípio da Bíblia que está aqui? Não é trazer não, isso aqui está citado no versículo tal. Não, mas tipo assim, qual é o princípio? Tem alguma coisa dentro disso aqui que está contradizendo um princípio bíblico? Tem não. Pelo contrário, está afirmando. Falei, opa, mais um sinal. Acho que você tem que saber filtrar as coisas, né? Porque aí, uma vez que, assim, a palavra é o próprio Deus. Assim, quando eu tô filtrando uma sensação, né? Isso, no meu caso aqui, com a palavra de Deus, é como se eu estivesse submetendo a palavra dele a ele mesmo, para ele mesmo validar. Né? Eu orar assim, Deus, ok, amém que o Senhor me deu isso, mas me ajuda a caminhar sobre isso, me ajuda a entender isso com um pouco mais de cuidado. Tipo, eu peço muito para que Deus me mostre um texto, porque eu compreendo muito bem as coisas com o contexto, né? Coisa, o Senhor fez a mesma coisa num contexto diferente com fulano de tal, tô vendo como ele agiu, que ele orou, como o povo fez e tal. E isso me alimenta muito, porque eu me sinto embasado. Sim. Sabe? Aí eu assim, cara, aí você ganha a consciência assim, ei, Deus já fez uma vez. Exato. Se ele fez uma vez e ele é o mesmo ontem, hoje, ele eternamente, não mudou, ele assim, vai fazer também. E a gente vê o quanto isso é simples, né? Porque tudo tá escrito na Bíblia, porque a Bíblia é o próprio Deus. E se ele te dá uma experiência e ele é a Bíblia, você vai achar a resposta para essa experiência na Bíblia, né? E quando você junta a Bíblia com um momento de oração, com um momento de louvor e devoção, né?
E ainda junta com uma pessoa que caminha com Deus, que ama o Senhor e tal, e você compartilha aquilo que Deus tem te dado. Tipo, muitas vezes parece que a cereja do bolo tá na mão da outra pessoa, né? E isso é precioso demais. Assim, então, eu acho muito poderoso você estar falando das suas experiências, né? Porque tem coisas que são particulares, mas outras são meio que universais, assim, meio que funcionam com todo mundo, né? Assim, eu também tive muitas experiências com músicas da Bethel, inclusive, dentro do meu quarto, né? Enfim, é muita coisa preciosa que está sendo lançada aí. O Wilson é um cara que é muito sensível à voz do Espírito Santo, né? Eu acho que todas essas coisas que você passou te deram legitimidade, né? Pra saber que, não, isso aqui Deus já falou comigo, ele fala dessa forma e você é muito sensível à voz dele, mas eu tenho certeza que isso não é de dia pra noite. Isso é construído numa intimidade. Sim, né? Numa intimidade com Deus, num relacionamento. E legal isso que você falou. Não é do dia pra noite. Deus deu um dom pra ele, mas, ei, você precisa desenvolver, amigão. Vamos lá, né? Se tranque dentro do seu quarto, dobre seu joelhinho, vamos calejar, porque senão você vai ficar. Como foi ali, isso, né? Wilson? Assim, tipo, você percebeu que era diferente, assim, talvez, né? Que Que tinha você tinha esse dom, né? Que Deus tinha te dado esse dom, e como foi que você começou a caminhar intencionalmente mesmo. Assim, tipo, cara, beleza, reconheço, Deus me deu isso. E eu preciso fazer isso pra, né? Se uma pessoa hoje te parasse e disse assim, caramba, Wilson, eu acho quero que ser Deus... que nem tu. Pronto. Né? Eu acho que Deus me deu esse dom também, mas como é que eu faço? Né? E agora, eu acho que eu tenho esse dom, mas como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu cresço nisso? Olha, sendo bem honesto, eu acho que o princípio de tudo é você entender o princípio. Sim. Onde você tem que estar, né? Onde você tem que habitar. Por exemplo, as pessoas elas tendem hoje a se preocupar muito com a capacidade do que eu posso entregar, e é ótimo, por exemplo, do que se tange os ministérios, mas você não é o que você faz, você é o que você é, o que Deus separou para você. Então, existe um lugar de esclarecimento, de intimidade, inclusive do se autoconhecer, que você só vai ter se você viver o seu primeiro chamado, que é intimidade com Cristo. O quanto mais você o adora, quanto mais você está prostrado diante dele, mais ele vai revelar quem você é e quem ele é. E a gente se acha nele, porque existem traços nossos nele, né? Então, assim, o que eu diria é que a palavra, ela é bem clara. Se eu desejo por algo e eu peço, ele é um bom pai para me entregar. Se eu desejo por um dom, por exemplo, da profecia, que é o que ele inclusive comenta, a palavra fala que é para dar direção, que é para exortar, para, enfim, acomodar a igreja num caminho coerente, assim eu peço e eu vou receber, né? Assim eu tenho certeza, porque existe um fundamento de confiança que antes foi pautado no meu relacionamento com o Senhor, que se talvez eu tivesse apenas lendo e jogando palavras ao vento, eu não entenderia isso, de fato, num lugar de intimidade. Algo, inclusive, que eu falo muito com as pessoas do meu PG. O PG é um pequeno grupo, são grupos que a gente se reúne para, enfim, falar de Deus. É da igreja, né? Da própria igreja, ela tem essa estrutura. Pequeno grupo, no caso PG, aí tem célula. É uma grande ferramenta de micropastoreio, vamos GC dizer assim. e tal, enfim. Exato. E nasce muito esse questionamento, né? E eu sempre volto a esse ponto de que é intimidade. E se você tem uma troca, você tem essa capacidade de trocar algo com o seu amigo, se você sabe como se apresentar sem ofendê-lo, porque você reconhece os princípios dele e você ama ele, você tem que ter, não a mesma medida, mas uma medida de temor assim tal para com Deus. Deus, ele vai te entregar tudo a partir desse temor, desse entendimento de onde você está, a quem você está falando, e ele vai ter essa troca de confiança vai sendo amadurecida, e você vai vivendo isso de fé em fé, falando na mesma linguagem, por exemplo, que Deus, que não tem como, por exemplo, eu receber algo sem que antes eu acredite naquilo, eu entenda como de fato um fundamento, e isso vem de intimidade, isso vem a partir do convencimento do Espírito. Uma coisa que eu acho muito forte, pegando um gancho, muito do que a Mariana falou e do que você está falando de intimidade, é de que quando você se posiciona com o coração certo diante de Deus, ele dá sim.
né? Porque eu acho que quando você vai para a Bíblia, ele fala, cara, Deus conhece todos os seus pensamentos. Uhum. Ele tem os seus dias escritos. Então, tudo aquilo que você vai orar e vai pedir, ele já sabe. Sim. Ele sabe, inclusive, o que precisa. Ele sabe as portas que tem que abrir e tem que fechar para você. Aí você pergunta, se ele sabe de tudo, por que eu tenho que orar então? Uhum. E particularmente, né, eu realmente não me recordo se tem um versículo que destaca isso, né, que é muito enfático ao falar isso, mas a oração correta é como se você estivesse dando uma prova para Deus de onde seu coração tá. E aí me vem na cabeça, assim, de que homens que viveram experiências que impactaram, vou dizer assim, a forma com que nós entendemos o cristianismo hoje, Uhum. assim, tiveram orações extremamente simples. Eu não me canso de escutar o Evan Roberts, a famosa oração dele que era, dobra-me, Senhor. Uhum. Assim, ele não pediu, Senhor, vem aqui, aviva todos os jovens. Senhor, me dá essa bênção. Cara, Deus vai te dar muitas bênçãos, porque Ele é um bom Pai e Ele faz isso sim. Mas isso não é o centro de todas as coisas, né? Quando a gente lê lá o Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que Ele vai lhe dar tudo. Cara, eu falo muito isso. Mas não é que Ele vai lhe dar tudo. Ele vai dar tudo o que você precisa. E se Ele não lhe deu, você não precisa. Sabe? A gente tem que educar o nosso coração, que vem desse lugar de reconhecer a grandeza de Deus e se dobrar diante dele, né? De falar, tá bom, Deus, se o Senhor não me deu, eu vou me alegrar, porque talvez não era o tempo, ou porque talvez isso não era para mim mesmo, era para outra pessoa, ou seja lá qual for o motivo, sabe? Sempre trazendo a palavra, né? Porque existem coisas que são até... a gente entra nessa questão de não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para outra pessoa, e é até um lugar perigoso, porque isso não te coloca no lugar de filho, isso te coloca num lugar de não mereço estar aqui, ou eu não posso estar aqui. Então, tudo isso que a gente está falando tem sempre que trazer à luz mesmo da palavra, né? O que é que a palavra embasa. E a gente estava falando sobre, sei lá, intimidade, e aí eu lembrei daquilo que é primeiro nos ensinado, né? No Gênesis, assim, o jardim. O jardim é um lugar de encontro e é um lugar onde Deus tinha intimidade com o homem, né? O primeiro chamado, acho que quando Adão peca, né? Deus falando assim, onde é que você tá? Tipo assim, eu quero você, onde é que você tá? Então, eu acho que repete isso que tu disse, Mari, repete. Onde é que você tá? Porque eu quero você. É isso. Assim, eu quero... Deus não quer o que você pode fazer. Ele quer você, ele quer o seu coração. Né? A respeito do coração, quando você falou, o Magno falou também, o que o Senhor sempre fala comigo é que nem sempre eu vou conseguir me apresentar a Ele com o coração puro. E boa parte das vezes eu não vou estar. E a gente não vai estar. Mas quando nós temos os argumentos, que são os fundamentos da própria palavra, a gente devolve pureza. Porque ele só aceita o que é puro. Eu posso não estar puro, mas a palavra dele é pura. Me purifica. E por isso eu devolvo a ele, em argumento, em oração, aquilo que ele mesmo disse a respeito do meu coração. E assim eu purifico o meu coração e devolvo glória a ele, porque ele recebe glória a partir da própria palavra. A palavra fala, né? Limpa as minhas mãos e purifica o meu coração, né? Tem vários livros assim, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, né? Cria em mim um coração puro, Senhor, porque, um... de fato, nem sempre, e intimidade no relacionamento com o Senhor, reconhecendo quem Ele é, a grandeza dele, para que de fato se escute, você vai aprender sobre você. Sim. Não tem como, e você vai ver traços negativos a respeito disso. Você vai perceber que, poxa vida, eu não sou tão bom assim. Sim. O único bom de fato é Ele, e isso não é me menosprezando, isso não é com aquela doutrina de que eu tenho que me entrar dentro do saco do lixo para adorar o Senhor. Pelo contrário, eu não sou órfão. Eu tenho um pai. Eu tenho um bom eu tenho pai. Uma casa. Mas eu reconheço o meu estado de pecador alcançado pela graça e por isso eu tenho um acesso imediato. Sim. Por isso eu tenho acesso da palavra dele, da direção dele. E isso não vai me faltar. Dele, da né? voz ele dele. Que me guia, ele que me sustenta. E não vai me faltar. E quando a gente fala de voz, é interessante a gente trazer à tona também o discernimento das vozes. Sim. Nem sempre vai ser a voz de Deus que vai falar com você. Sim. E eu acho que isso é uma tônica importante quando se fala desse ambiente, inclusive de oração. Porque às vezes é o seu espírito,
não deixa de ser uma experiência espiritual, porque é o seu espírito falando com você. Às vezes é o Espírito Santo, então é Deus. Às vezes pode ser um ruído. É só sua alma, né? Às vezes, exato, É. às vezes é um ruído da sua alma e às vezes é o inimigo. E o Espírito Santo que vai trazer luz, né? Existe um versículo que agora eu não vai me vir de fato onde está A referência. e a referência, né? Mas que fala que a luz do Espírito de Deus, ela habita a partir do momento do convencimento, parafraseando, criando um contexto, na lâmpada do nosso espírito. E isso é a mesma direção que Deus deu em Gênesis, quando ele falou que havia trevas e o seu espírito trouxe luz para o mundo para que Uau. agora tivesse clareza. Uau. Então, o discernimento vem a partir da luz do espírito. É como se o nosso espírito fosse a lâmpada apagada, esperando pela luz de Deus constantemente para que, de fato, eu tivesse a mente de Cristo. De Sim. fato, eu conseguisse pensar como Cristo pensa a respeito de mim. Sim. E isso modifica completamente o meu comportamento, porque se penso, logo eu me comporto a partir daquilo. Logo o meu andar, o meu agir, o meu falar vai ser a partir dessa luz que vai tocando as áreas do meu coração, vai me Cara, e a purificando. partir do momento que a gente tem essa consciência, esse discernimento, né, que o Espírito Santo nos dá, a gente se inclina para as coisas, né? A palavra fala, se a gente se alimenta do Espírito, a gente pende para as coisas do Espírito. Se a gente se alimenta das coisas da carne, a gente pende para as coisas da carne. Então, é muito louco quando acontece essa metanoia, né? Essa mudança de mente e a gente passa a fazer coisas que a gente julgava impossível. Então, sei lá, se você vivia uma vida de pecado, se você vivia uma vida completamente distorcida, a partir do momento que você disse assim, Deus, toma tudo, eu te entrego tudo, muda minha mente, muda meu coração, muda e começa a se alimentar dele, começa a viver uma vida sedento por ele, ele vai dar, ele vai entregar, ele vai mudar tudo. Eu vou até ilustrar, assim, né, isso do se alimentar do Senhor, sabe? A gente acaba caindo muito na vida no isso pode, isso não pode. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Tipo assim, eu devo escutar música do mundo. Todas as músicas são do mundo, né? Porque não existe música de outro planeta, né? Assim, inclusive as música gospel é do mundo. Mas eu posso assistir o filme tal, ou o filme não sei o que. Eu acho que muito assim, aquilo que você está consumindo com o seu ouvido e com os seus olhos, que são as duas portas de entrada, né? É muito precioso e também responde à porção que Deus quer te dar. Exemplo, né? Eu, Magno, eu gosto muito de música, né? Até porque eu toco, assim, essas coisas todas não, né? Mas faz um zoadinho ali. Aí, então, é muito bom ter referências musicais, né? E tem muitas pessoas, assim, que não são do contexto de igreja, que têm habilidades incríveis, sabe? Que alimentam com técnica, cheio de virtuosidade, né? Naquilo. E talvez tenham pessoas... não tenham pessoas na igreja que carreguem a mesma habilidade que aquela pessoa que está lá fora. Mas eu, Magno, porque escolhi me inundar com as coisas do Senhor de uma forma completa, do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu não escuto música que não é gospel. Assim, Que não tá glorificando a Deus, né? Tipo assim, e quando eu digo música que não é gospel, não é nem uma música que profana, que fala de coisas absurdas, que falam coisas feias e imorais, não é isso. Assim, são músicas que claramente não falam de Deus, ainda que seja uma música bonita, sei lá, uma música romântica de um homem que se apaixonou por uma mulher, tipo, glória a Deus, é uma música muito linda. Mas, tipo assim, cara, eu quero muito de Deus. Então eu vou escolher tudo aquilo que, se eu puder ler algo, eu vou sempre preferir ler isso. Se eu puder assistir um filme, eu vou sempre preferir livros que carregam isso. E eu vejo o quanto o Senhor recompensa, né? Porque, como você vai dizendo, isso vai purificando o coração, porque a gente vai ficando inundado das coisas de Deus. Assim, acho que a gente, na nossa caminhada, e vai existir um momento que vai ficando um contraste, né? Entre aquilo que nós carregamos de bagagem das nossas experiências anteriores e as outras bagagens que a gente começa a carregar quando Deus toca a gente, né? Só que tem um momento que as bagagens que Deus toca são tão grandes que quase não existe mais o que você carrega fora dela, né? Então acho que você vai diminuindo, vou dizer assim, com muito cuidado, mas os momentos que você não é espiritual, sabe? Assim, tudo é espiritual. Sim. Tudo é uma coisa só, né? Tipo, não tem como desassociar. E não, Mari, tudo ser espiritual não quer dizer que você virou um monge.
Não tem nada Sim. a ver com isso. Não, pois Assim, é uma coisa muito particular minha. Eu acho que a Mari também adere muito disso, né? A gente gosta muito de muitas outras músicas, nesse caso, que é o que a gente tá falando. Mas a gente sempre prefere escolher algo assim. Né? O que a gente consome, né? De novo, se você se alimenta da carne, dos frutos da carne, das coisas da carne, você pende para as coisas da carne. Então, se a palavra fala que a gente milita, né? Que existe uma guerra. A gente está aqui, mas existe uma guerra espiritual que entre a carne e o espírito. Se eu me alimento das coisas da carne, eu vou pender para as coisas. Né? Então, e assim, Mariana, eu não estou me alimentando das coisas do espírito. Isso não quer dizer que eu não esteja alimentando a minha carne. Isso é uma mentira. Porque se você não está se alimentando de uma coisa, naturalmente ou sem querer, você está alimentando a outra. Vácuo, né? Não existe vácuo. Então, mas é só uma musiquinha, ou é só um filme, é só... E aí, de novo, eu sei que existem muitas experiências individuais, né? A gente tá falando aqui da minha experiência, o Magno tá falando da experiência dele. Que eu escolho, do João que eu Magno. também escolho, assim. E, particularmente, eu tenho provado frutos bons disso, demais. Assim. Tem sido positivo na minha vida, assim, né? Na minha luta contra, sei lá, algumas coisas que para mim antes eram difíceis, mas a partir do momento que vou falar uma coisa que para mim era normal, assim. Eu gostava muito de assistir novela. Eu era muito noveleira, assim. Eu assistia muita novela quando eu era criança e tal. Só que chegou um ponto de que aquilo ali estava corrompendo muito os meus olhos, sabe? E, de novo, durante muito tempo foi um lugar que eu não via nada demais e que eu assistia. Gostava muito de quando era histórica e tal, novelas das 6, né? Que fala muito sobre história. Mas chegou um ponto que o Espírito Santo falou assim, isso aqui não está lhe edificando, isso aqui não está sendo bom para você. Isso aqui está te gerando ansiedade ou gatilho em determinadas áreas que você não precisa. Então, dá uma parada, sabe? Vai colocar os teus olhos em outras coisas, vai se alimentar de outras coisas. O tempo que tu tá perdendo nisso, tu pode se alimentar de outros. Então, isso é um exemplo, né? Mas tem tantos outros. Eu sempre falo para os meninos do Move, né? Os jovens que a gente lidera de 15 a 20 anos. Falo assim, gente, cuidado com o que vocês assistem, cuidado com o que vocês escutam, cuidado com o que vocês leem. Os livros são em estímulos, si... né? Você está estimulando o tempo todo alguma coisa. O livro você está lendo ali e o livro, ele atiça muito a sua imaginação, né? Aquilo que você está pensando, aquilo que você faz ali a cena na sua cabeça da forma que... dos estímulos que você tem, né? Com você é o seu próprio diretor de arte, digamos assim. Então, cuidado com isso, com o que você está estimulando a sua mente, porque é isso, gente, tudo que a gente está falando, e a gente, é importante frisar isso, a gente não saiu do assunto, né, que é ouvir a voz de Deus. Isso é como se fosse pavimentando um caminho, eu acho que... A gente falou, foi o que você falou no começo do episódio, né, tipo, Wilson, eu tenho um dom parecido com o seu, como é que eu faço para ser sensível como você? Tipo assim, eu falei da música, são coisas que o João Magno cortou na vida, Mariana falou de novela, foi uma coisa que Mariana cortou na vida dela. E talvez você precise cortar algumas coisas na sua vida que não são música e nem são novelas. Vão ter, sei lá, um livro, ou sei lá, um Instagram. Pronto, perfis que você segue no Instagram. Isso. Ou TikTok, ou YouTube, seja lá qual for, né? Aí que vão te fazer sensíveis. Eu acredito que, assim, a gente tá sendo lapidado, né? É uma troca, né? Eu tiro isso pra colocar isso no lugar. Eu tiro isso pra colocar isso no lugar. É exatamente isso. De novo, é como se a gente estivesse sendo lapidado e aí, por exemplo, se a gente for falar de sensibilidade, né? Se a gente tem uma pele, né? E eu tenho várias camadas de pele, eu tenho que, pra ficar mais sensível ainda, sei lá, acho que a camada externa da pele, ela não é tão sensível quanto a camada interna da minha pele. Sim. Quando a gente leva uma queimadura, sei lá, que fica mais sensível à pele, porque tá tirando. Então, eu acho que se a gente puder fazer essa analogia, quanto mais coisas você vai tirando que não te pertence mais, sabe? O Wilson falou, eu tive que me afastar de algumas pessoas e para mim foi algo natural. Por quê? Porque não cabia mais. Então, às vezes, a gente quer ter uma novidade de vida, a gente quer viver uma experiência nova, a gente quer ouvir Deus como a gente nunca ouviu antes, fazendo as coisas que a gente fazia. Ou tendo os mesmos comportamentos que a gente fazia. E não bate, sabe? Não bate. Quando a gente vê, sei lá, Jesus
com os discípulos, né? Alguns, sei lá, Simão, ele trocou de nome. Agora ele não é mais Simão, ele é Pedro. Tiago e João, que eram chamados filhos do trovão. Agora virou apóstolo do amor, virou do amor. Então, são coisas que a gente vai perdendo. Simão Zelote, que né, era de um grupo que era completamente diferente da proposta que Jesus levava, ele deixou de ser. Então, na nossa caminhada, a gente vai tem que abandonar tirando algumas coisas, coisas da bagagem que o Magno falou, né? E isso vai te tornar cada vez mais sensível à voz daquele que te criou, porque você tá tirando os ruídos ao seu redor, sabe? Você tá tirando os ruídos e você, de repente, tá puro, tá claro, você tem certeza de que foi ele que falou com isso você. Isso é muito forte que o Wilson falou aqui também há não muito tempo atrás, né? Sobre que ele chegava do trabalho e largava tudo, e a primeira coisa que ele fazia era colocar um louvor. Cara, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele foi pra dentro do quarto dele e colocou um louvor. Assim, quantas coisas você eliminou? Eu acho que hoje, talvez, Wilson, para quem olhe para você na sala de oração ou no canal Emmet, né, nas redes sociais, da forma que você posiciona, ou até mesmo você contando de experiências que você teve com Deus, as pessoas veem muito o seu fim, né, veem muito o seu hoje. Mas acho que até o que a gente está tentando fazer aqui nessa conversa é dizer, tipo assim, ei, conto antes, como foi que você chegou lá? Né? Como foi que Deus te marcou? Como isso foi construído? Né? Qual foi o processo disso? Sabe? E vocês falaram algo assim que me chamou tanta atenção desde o comentário do Magno, que foi sobre os olhos. Né? E hoje a gente vive em um contexto onde nós somos hiperestimulados, enfim. O tempo todo. Todas as redes sociais hoje são criadas nessa perspectiva de deixar mais tempo ainda scrolling, né? Tipo, estimulado. Arrastei o dedo, já tem outro conteúdo. Arrastei o dedo, já tem outro conteúdo. E, de fato, o que a gente admira, o que a gente passa tempo, vai ser provavelmente o que intuitivamente nós, ou inconscientemente, nós estamos adorando. Essa é uma verdade, queira você ou não. Sim. Você está gastando tempo com aquilo, em algum momento, você está adorando aquilo. E a parte negativa disso é que, por exemplo, com as redes sociais, a gente acaba alimentando a nossa alma de uma imensidão de conteúdos que não se conectam, na maior parte das vezes, entre si. E a gente constrói, enfim, ideais que não fazem sentido com nada e confusão e etc. Quando é bem claro na palavra que as candeias das nossas almas são os nossos olhos. Então, aquilo que vai trazer luz, mais uma vez, a analogia da luz, para minha alma, que vai trazer direção, são os meus olhos. Onde você tem colocado onde eu tenho colocado os meus olhos. E assim, nesse ambiente contemplativo, de adoração, onde intencionalmente você está ali para entregar algo à pureza dele e escutar da pureza dele de volta a você, o Senhor, ele confirma muitas coisas ao seu coração a respeito da sua identidade. Então, é uma construção de identidade a partir da palavra eterna dele. Então, nada que vai vir do Senhor nesse ambiente de secreto vai ser de maneira aleatória, vai ser para contemplar algo eterno. E quando eu falo algo eterno, tem a ver, inclusive, com a volta de Jesus. Olha só que interessante. Quanto mais tempo eu passo na presença do Senhor, mais o Senhor fala sobre mim. Mas o Senhor libera promessas a respeito de mim. Né? A gente, enfim, poderia até dividir essas promessas entre a logos, que são para o coletivo, e rema, que é individualmente para aquilo que queima no nosso coração, para aquilo que o Senhor fala de maneira individual. Olha só um personagem bíblico que recebeu uma promessa, rema, Abraão, mas que fundamentado no Logos e tinha a ver com o povo de Deus. É tanto que nós falamos, a partir da genealogia de Abraão, o pai da fé, eu tenho acesso a essa fé, eu tenho essa conexão a partir de Abraão, mas era uma promessa específica que queimou antes no coração de Abraão, mas porque antes Abraão estava disposto a voltar os olhos dele, o interesse dele ao Senhor, e teve muitas renúncias na história de Abraão. O próprio filho, o sacrifício que é o de Isaac, e que ali o Senhor foi bondoso e não foi necessário sacrificar seu próprio filho. Então, é muito claro que
existem consequências que refinam a gente nesse ambiente de direção do Senhor. E eu preciso estar com os meus olhos ali. A minha alma precisa ser alimentada, porque a minha alma ela não pode ser enfraquecida diante de uma direção do Espírito, porque eu não vou ter força no meu corpo, porque logo que o Espírito comanda o meu espírito, ele fala a minha alma, e a minha alma vai dar direção ao meu corpo, e eu vou começar a ser guiado por aquela direção. Então, eu fico pensando, voltando ao contexto, Jesus, a volta de Jesus. Quanto menos tempo, tá claro? Quanto menos tempo eu passo na presença de Deus, menos eu recebo das promessas que Ele tem pra mim. E que por mais que eu diga pra mim, e pareça até ser algo assim, egocêntrico, é fundamentado no Logos. Perfeito, e eu vou fazer só um comentário para você continuar falando isso. Você citou Abraão, e especificamente o episódio de Isaac olha só o quanto Abraão permanecia na presença de Deus, especificamente nessa instrução. Se Abraão não tivesse permanecido em Deus e tivesse ficado com a última instrução, ele teria matado Isaac. Exato, isso é muito Porque sério. quando ele chegou na hora de fazer aquela última coisa que Deus tinha mandado, ele escutou de novo dizendo, né, ei, Abraão, pare. Sabe? E aí é sobre permanecer, é sobre estar sensível, né? É sobre onde estão os olhos. Porque no caminho, Deus ainda não havia falado, e Isaac pergunta, né? Mas, pai, e aí? Quem é que vai ser o sacrifício? Ele não fala, você, né? Ele diz assim, Deus proverá o cordeiro. Exato. E assim, além de ter essa sensibilidade de posicionar os olhos, de estar sensível à voz de Deus, é ter uma fé inabalável de que da vontade de Deus, de exatamente isso, de, cara, essa promessa que Deus tem pra mim, beleza, Ele me deu o filho da promessa, é isso aqui, Ele mandou, e se for isso, amém. E se essa for a última instrução, sabe? Mas é uma pergunta que eu espero quando eu chegar na eternidade, eu vou perguntar pra Abraão, vou dizer assim, cara, o que foi que tu viu naquela hora? Pra tu ter essa consciência, ter essa certeza, porque você imagina um cara velho que tinha essa promessa de ter um filho, e não conseguia, né? Por uma série de fatores biológicos também, né? E até porque ele desobedeceu, mas não vou entrar nisso. Deus, na hora que ele tem, Deus fala, ei, cara, tu vai ter que sacrificar o teu filho aí que eu te prometi. E assim, você não vê no texto Abraão dizendo, mas Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor vai tirar, mas Deus, e agora? Mas Deus, quem é que vai ser? E eu também não está escrito no texto, mas eu não consigo imaginar que Abraão, com o coração de pai que tinha, né? Afinal, ele foi o pai de multidões, ele não se afligiu diante daquilo. Assim, né? Ouvir a voz de Deus não quer dizer que tudo são flores e que você não vai se afligir, que você não vai ter incerteza. Mas aí, mais uma vez, você reposiciona os seus olhos. Cara, Deus não muda. Ele é bom, infinitamente, Ele é justo. Né? A bondade e a misericórdia dele me perseguem, né? Todos os dias. Me E, tipo assim, Deus, se eu não dias. estou conseguindo ver, me mostra. Eu acho que talvez essa seja a resposta do que Abraão viu, né? Assim, Deus, é isso que o Senhor está me falando, na minha perspectiva humana aqui, é péssimo matar o meu filho, mas eu tenho, se o Senhor me mostrou que o Senhor é bom, alguma coisa vai acontecer aí que o Senhor vai mais uma vez mostrar isso. Ele tinha a certeza da bondade do Senhor, né? Eu acho que antes de tudo, ele tinha certeza que Deus ia dar o sacrifício, porque ele tinha a certeza de quem Deus é. Exato. É muito lindo e muito legal, assim, a gente ter essa consciência de que, para ouvir a voz de Deus, ou como ouvir a voz de Deus, o processo até ouvir a voz de Deus, que a gente está conversando desde o início, é que tudo gira em torno de saber quem Deus é. Tudo gira em torno de conhecer a Ele, de seguir os princípios dele, de ser guiado, né? De levar uma vida conforme a vontade dele, e aí dia após dia, de glória em glória, ele vai fazendo infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E gente, você pode falar assim, não, mas é muito chato você parar de fazer certas coisas. Tem horas que não faz mais sentido. Então não é que fica ruim pra gente, ou que fica uma coisa pesada, ou que a gente se torna pessoas chatas, ou que a gente se torna pessoas infelizes. Não, muito pelo contrário, porque como o Magno falou aqui por diversas vezes, não existe vácuo. Então, se alguma coisa ficou para trás, automaticamente Deus preenche aquele espaço vazio com várias outras coisas, e a gente consegue encontrar
e ter contentamento e alegria com coisas que antes a gente não tinha e achava louco ter, né? Mas como é bom você entregar assim, Deus, preenche aqui todos os espaços vazios que tem na minha alma. E a gente começa a ter uma alegria e uma felicidade assim que a gente não faz ideia, às vezes, de onde tá tirando isso, né? Às vezes as situações não são favoráveis, o externo, né? O exterior não tá sendo fácil. O mundo às vezes está caindo ao seu redor, mas você fala assim, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tá comigo. E muito bom isso, muito bom de verdade para você continuar falando isso, que eu realmente quero escutar mais de você, até pessoalmente mesmo, nem tô provocando por causa de podcast não. Olha só a quantidade de coisas que hoje nós temos acesso, né, para testificar a nossa fé e para nos incentivar, e olha só a quantidade de coisas que Abraão tinha acesso na época. Porque, cara, Abraão não tinha nem a Bíblia, né? Talvez... Eu arrisco dizer que nem realmente vou pesquisar isso, que acendeu, mas talvez nem manuscrito ele tinha. Então era uma relação direta com o próprio Deus. Né? Ou seja, não existia ruído. Eu acho que o que Abraão tinha pra fazer fora isso era pastorear umas ovelhazinhas, né? Fazer umas coisas assim. Mas, assim, queria que você continuasse falando disso, porque eu realmente queria escutar. É um tema que move muito o meu coração, sabe? Mas o raciocínio que eu tava comentando era que quando você tem uma consciência baseada e banhada por essa direção, nesse lugar de intimidade, assim como Abraão, e que é algo que é direto a você, isso não significa dizer que não seja fundamentado em algo para a igreja. Então, eu começo a perceber que não é uma questão de uma recompensa exclusiva, quem sabe, à minha vida, mas isso é coletivo também, por mais que seja direto a mim. Então, o raciocínio é o quão mais irrepreensível eu sou diante do coletivo, diante do Senhor, diante do mundo, mais eu adorno o Senhor, mais eu adorno a igreja, mais eu trago Jesus, mais eu puxo Jesus pra cá, mais eu entendo dessa cultura, e eu sou alimentado por quem ele é, e eu sou alimentado, e algo em mim nasce de novo, algo em mim é dado forma a respeito disso. Então, muito me preocupa quando eu falo a respeito de intimidade, e eu faço questão sempre de pontuar que isso é muito individual. Isso é uma medida específica que cada um é necessário e acho que esse é o nosso desafio enquanto liderança, inclusive. Que as pessoas elas não olhem pra gente em busca do que a gente está fazendo, mas elas olhem em busca do quem nós estamos adorando, porque elas vão achar essas palavras no secreto delas. E elas vão automaticamente adornar a igreja o quão mais irrepreensíveis elas são diante de Deus através dessa intimidade. Então é bem menos sobre nós. A intimidade, por mais que seja direcionada, ela alimenta algo maior. Ela alimenta a construção da volta da promessa principal, que é Jesus para a sua igreja. E os nossos olhos precisam estar nisso. E a gente vai escutar a voz dele quando os nossos interesses forem parecidos com o do Pai. Para a gente entender a filiação de Jesus com o Pai e o motivo disso tudo, o argumento de Jesus através da cruz. Por que eu como do pão dele? Por que eu estou nessa mesa aqui, ceando com vocês? Sim. Por que eu estou comendo desse pão? Por que eu estou bebendo desse vinho? O que é que significa isso, cara? Qual é a mensagem que eu tenho que passar através disso? Por que minha vida tem que apontar isso como uma necessidade de fato? Então, intimidade, para mim, é essa comunicação direta, mas que quando ela volta, porque eu glorifico ele com a palavra dele, porque é pura, mas volta, me purifica e automaticamente o que é puro, purifica. Não tem como eu entrar numa, por mais impuro que seja, e aquilo não purificar, porque a majestade de Deus, ela domina. Sim. Ela domina. Ela não um atributo da santidade de Deus, né? Da santidade de Deus é algo que não pode ser maculado, é algo que não pode ser marcado. Ela não é passiva. Então, ela... Aquilo que você começa a perceber, o desfrute desse acesso é muito mais do que aquela sensação boa, que é ótima, né? De estar na presença de Deus, mas é muito mais. É bem mais além. É bem mais além do que um cargo, que eu acho que é uma questão interessante de até comentar aqui, porque as pessoas associam muito identidade a dom. A gente já estava até conversando sobre isso há dias atrás, né? E eu não sou o que eu faço. Se fosse assim, seria por obras. Eu sou filho. Né? A gente mora numa casa de paternidade. Não é orfandade, não é o meu serviço, por mais que ele queira o meu serviço também. Mas, acima disso,
o meu lugar de filho. Eu não tô convivendo com o Senhor numa perspectiva onde eu sou apenas servo. Não, pelo contrário, eu sou filho, eu tenho acesso. Essa é a perspectiva. Então, eu vejo muitas pessoas assim, como chegam até a mim, inclusive. Wilson, como você desenvolveu isso? E não sei o quê. Eu, cara, tipo... Sendo filho. Só seja filho e viva isso. Senta na mesa e escuta, né? Sentar na mesa e escutar é ser disciplinado, né? Às vezes é ouvir o que você não quer, né? Definitivamente não gosta de escutar. E Deus, ele levanta homens, mulheres. Às vezes ele fala em espírito, por exemplo. Algo que foi duríssimo pra mim. Eu comentei aqui no início do podcast que os meus pais são separados. E eu vivi momentos bem difíceis em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, ao novo marido da minha mãe. Sim. Então, esse contexto, assim, do que eu vivia dentro de casa e por ser muito novo, uma criança na época, querendo ou não, eu joguei isso no Senhor. Porque é o mais natural a gente fazer, né? É começar a olhar a Deus no seu primeiro contato a partir da medida que você recebeu dos homens aqui. Só que, graças a Deus, as lideranças foram me aprumando, o Espírito Santo foi me aprumando e eu fui mudando isso, mas debaixo de muita renúncia, debaixo de quebra de orgulho mesmo, olha, eu vou baixar a cabeça. Algo que foi comentado no podcast anterior e que muito me tocou, que foi o da Nicole, foi essa relação entre a paternidade, tô falando da paternidade aqui mesmo, da terra, sabe? Desse perdão à paternidade da terra e no encontro à sua identidade de fato. E com a mãe, essa relação com o consolo do Espírito Santo, Sim. por exemplo. Isso é uma verdade tão absoluta que sem a qual você vai permanecer preso Sim. em circunstâncias onde você já poderia estar muito à frente, conhecendo um pouco mais, mas o Senhor, ele é justo com os seus princípios. E um dos princípios do Senhor é a honra. Então o Senhor, ele não vai entregar mais sem que haja honra num perfil humano, porque nós somos humanos e existem um caminho aqui como humanos a conviver, a viver, a respeitar, a entender e receber dessa porção do meu pai, por exemplo, da minha mãe. Então foi algo que muitas batalhas para perdoar e era perdoando e depois chorando e depois errava de novo e achava que não perdoava nada. Exato, que você não tinha perdoado. Aí tem que perdoar de novo, 70 vezes, né? E até entender que é uma decisão e que foi exatamente essa medida que Cristo teve conosco. Decisão, porque Deus sabia que nós íamos permanecer pecando. Ele foi tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, né, foi obediente até a morte de cruz. Então, é muito... Eu acho que é muito confortante esse lugar, sabe, de... Mesmo às vezes com as dificuldades, mesmo às vezes a gente tendo muitas dúvidas, mas é muito confortante saber que Deus está ali. É tão de fácil acesso, sabe? E que a gente tem livre acesso a Ele, que a gente pode... eu posso escutar Deus, você que está escutando pode escutar o Senhor também. Basta você pedir, você clamar, você, sei lá, fechar a porta do quarto, entrar e clamar e louvar, né? O Wilson falou, eu quero, me mostre os teus louvores, né? Me faz conhecer os teus louvores. Se você nunca escutou, né, a Deus, você vai escutar. Você vai escutar Ele, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus detalhista. Eu tive algumas conversas com meu irmão e ele tinha muita dificuldade de dizer assim, não, Deus falou comigo. Ele era muito cético, assim, ele disse, não, Deus não fala assim com as pessoas e tal. Mas hoje, conversando, e eu tive outras conversas com ele e ouvi ele falando e o olho dele brilhar de assim, não, porque Deus falou comigo isso. Eu fico toda boba, eu falo assim, nossa, que legal, porque ele tá tendo as experiências não mais a partir do que eu falo, mas do que Deus fala para ele. Então isso é muito legal, porque, de novo, é um caminho onde o Senhor tá ali do nosso lado o tempo todo, né? Com o desejo de estar com a gente, de enfim, eu sou apaixonada por esse Deus. Eu acho que eu ficaria aqui
3.000 horas falando. É muito bom pensar, né? Um versículo que significou muito pra mim e continua falando comigo. Eu lembro demais. Eu era na época da pandemia. Eu não lembro se era um curso ou se era uma série de ministrações. Eu acho que era uma série de umas 5 pregações assim do Ângelo Basso. E aí ele vinha falando sobre Eclesiastes 3:11, né? Que Deus, enfim, vem falando de uma série de coisas a respeito do tempo. Em determinado momento ele fala que Deus colocou a eternidade dentro de você. E você vê que por várias vezes na história, né, na Bíblia, Deus é intencional em fazer coisas que provoquem o seu relacionamento com Ele. Que se Ele colocou a eternidade dentro de você, só tem uma coisa que preenche a eternidade, algo que é infinito. E só existe uma coisa infinita, que é o próprio Deus. Ou seja, beleza, você vai escutar tal coisa, vai fazer tal coisa, você vai ser muito feliz por um tempo. Sim. E vai acabar, e você vai procurar em outro lugar e tal, né? E daí vão surgindo vários problemas, mas eu acho que esse não é o foco. Mas você vê, olha como Deus é cuidadoso. Ele coloca um espaço dentro de você que só Ele pode preencher. Exato. Né? Então, assim, mais uma vez, se apresente a Ele. Vá para dentro do seu quarto. Clame, né? E diga, e até faça um desafio aqui, pessoal, para você mesmo. Um desafio no bom sentido, né? E quem entra no seu quarto, diga, Deus, o Senhor colocou a eternidade dentro de mim, né? Tá aí, tá fundamentado na tua palavra? Tá. Pois eu vim aqui buscar o preenchimento do Senhor. Assim, Forte, viu? Forte. Cara, eu me recuso a acreditar. Eu tô dizendo isso porque eu fiz isso. Deus me preencheu e é uma oração que eu continuo fazendo. Assim, eu me recuso a acreditar que se você pedir isso de coração, Deus vai falar assim, não. Continua fazendo aí qualquer coisa. Não. Porque eu acho que isso é um nível de tanta intimidade, né? Eu acho que à medida com que você vai se tornando mais íntimo de Deus, as coisas vão ficando mais simples. Que, inclusive, muitas vezes, você estar com Deus é você estar em silêncio. Eu escutei hoje, não lembro de quem foi, mas já tinha escutado há um tempo e eu gosto muito de quando as pessoas ilustram algumas coisas, né? E uma delas era, se você tem muita intimidade com uma pessoa, você não se incomoda em ficar em silêncio do lado dela. Sim, se você se incomodar, talvez você não tenha tanta intimidade assim, você vai ficar procurando um gancho ali para conversar, para não ficar um ambiente desconfortável. Então, se você tem intimidade com Deus, particularmente também, já fiz orações que eu assim, Deus, hoje eu tô tão cansado, minha mente tá tão cheia, que eu honestamente acho que se eu orar qualquer coisa para ti aqui, né, e quando eu digo qualquer coisa, não é fazendo desdém, mas é qualquer que seja o assunto para ti, né? Eu não acho que vai ser honesto. Então, eu só queria ficar em silêncio para que o Senhor me presenteasse com a tua presença. Sabe, que o Senhor, eu aqui em silêncio, né? O Senhor começasse a posicionar as coisas nos lugares que elas deveriam estar na minha vida. Tipo assim, eu vou calar para te escutar. E eu acho que isso é tão importante no manter os ouvidos em Deus, manter os olhos em Deus, se manter sensível. É tipo assim, Deus fala o tempo todo. Sim, se você não está escutando, tem algo que está te impedindo. Talvez seja, como foi citado, novela, música, livro, série Instagram, amigos, ou talvez seja você mesmo, né? Você fala, pede o tempo todo, mas quantas vezes você diz assim, Deus, hoje eu não tenho nada para te pedir. Hoje eu quero só te escutar. Eu só quero a tua presença. Olha, hoje eu não vou te pedir nada. Do Neida. Olha, assim, algo muito marcante também, que eu não posso deixar de falar isso aqui no finalzinho, eu acredito, do podcast, é que a intimidade, ela impossibilita sentimentos gerados a partir do pecado. Porque a cruz, ela é substitutiva. Sim. O que Cristo fez foi ser o nosso substituto. Então, se você quer um conselho, você que está escutando, se apresente da maneira coerente, se apresente sem culpa, sem medo, sem dor, por mais que doa. Principalmente sem culpa, porque o Senhor, Ele não aceita menos do que a verdade daquilo que Ele já fez por você. Então, entenda que Jesus, Ele morreu por algo e ressuscitou por algo muito específico, e foi para substituir a tua culpa, a tua dor, o teu desespero, e nele se foi tudo. Ele usurpou, se pregou numa cruz como maldição para que não houvesse mais maldição sobre nós, inclusive. Então, se apresente da maneira com que Ele reservou para você, e você vai receber a recompensa do que Ele reservou. E com certeza, meu amigo, não é culpa. Isso que você falou é muito bom.
Que mais uma vez, se você ilustrar, você imagina você chegar num, sei lá, você passou o seu dia trabalhando, aí você vai encontrar seu pai, você vai dizer assim: ah, pai, mas é porque eu sou um miserável, eu sou muito triste, eu só faço errado, tudo que eu faço é errado. Assim, meu Deus, o quanto é ruim, que dia difícil, que isso, que aquilo, e tipo assim, e Deus, eu acho que olha pra você e tipo assim: cala a boca, por favor, fica caladinho. Eu Só só vem, quero, me dá um abraço. Vem aqui Vem pro cá. papai, né? Eu ia falar algo muito duro, mas vamos terminar com algo duro, né? Porque foi tão assim. Mas a grande verdade é que se eu me apresento em culpa, se eu sou movido por culpa, eu estou dizendo pra Cristo assim, o que tu Você fez tá na anulando, cruz né? não fez nada, não valeu de nada. Eu volto pro vitupério. Você foi feito para habitar em palácios, né? Você tem um lugar do lado do trono. Então, Exato, isso comece a exercitar isso de se portar como tal. É Igual filho, que- né? É o lugar. Eu acho que o pai, na verdade, o O maior filho. título que você pode receber é esse, né? Filho. Exato. Filho, é ser filho. Então, quando você tá no seu pior dia, às vezes o que você mais deseja é o colo do seu pai, é um abraço. Exato. E é bom. Então, não tenha medo de se achegar a ele, de tô sujo, tô cansado, tô isso, tô aquilo. Vai para os pés de Jesus, vai falar com ele, porque é ele que ele é único e suficiente para poder te livrar de tudo isso, tirar todos esses pesos. Não tenta pegar de volta aquilo que já foi vencido na cruz, Sim. né? Como o Wilson falou. É muito precioso para a gente terminar. Só vou deixar aqui mais uma vez, eu vou ser intencional em bater em cima disso. Sempre que esse assunto surgir, é que sempre que a gente fala de Deus como um pai, se você tem uma imagem distorcida de um pai terreno, não espelhe para Deus, porque não é essa experiência que significa como Deus é como pai. É exatamente o contrário. Você vai olhar para Deus, ele vai colocar um novo padrão de paternidade na sua vida, e esse olhar vai fazer com que você olhe para o seu pai terreno com um olhar de misericórdia, com um olhar de ternura. Isso. Né? E Isso isso é muito muito importante. precioso. E eu creio assim, que cada vez que isso for falado aqui, isso vai virando uma verdade dentro de você. Então, que mesa poderosa, como você disse, né? Muitas vezes um ambiente mais democrático e poderoso é a mesa. E voltando para o que você disse, é que isso aqui é um lugar de ceia, onde a gente está partilhando o que ele é e bebendo do que ele é. Então, meu amigo, é uma honra assim, desfrutar da sua intimidade. Eu acho que isso foi o que foi exposto aqui, sabe? Da sua intimidade com Deus, das coisas que Deus fez com você. Eu aprendi muito, mais uma vez. A gente conversa muito isso em particular, o quanto nós nos alimentamos, mais uma vez, de maneiras diferentes, mas complementares. E é uma grande honra, cara, ter um cara como você do lado. Sabe? A gente... vou dizer isso com muito cuidado, não é fazendo pouco caso, mas é muito comum nós termos grandes mulheres de oração. Mas não é tão comum assim a gente ter grandes homens de oração. Eu acredito que Deus está movendo isso, né? Está trazendo muitas dessas mulheres de oração, mantendo essa ênfase delas e trazendo elas para uma profundidade de palavra, de pastoreio, e da mesma forma está tirando, né? Quando eu digo tirar, é trazer isso, complementando com outras coisas. Os homens dessa posição de ensino, de pastoreio, trazendo para esse lugar de oração também, para se complementar e todos falarem a mesma língua, uma linguagem pura e simples de amor ao Senhor. Então, mais uma vez, cara, é um grande privilégio sentar na mesa com você, que é o seu amigo falando, de verdade, assim, eu me alegro muito. E você é um rio, Wilson, sabe? Um dia eu escutei, né, que quando a gente começa a represar as coisas, a gente começa a reter algumas coisas que o Senhor está dizendo, porque a gente não foi feito para ser represa, a gente foi ser feito para ser rio, porque rio passa, né? Ele tem uma nascente, né? Um rio perene, ele jorra. E todo rio, ele não precisa ser cheio, porque ele já é cheio todo o tempo. É como se você tivesse encontrado aquilo que é eterno. E eu acho que você é isso, sabe, cara? Toda vida que a gente senta com você e te pergunta, sempre existe algo novo do Senhor, sabe? Você discerne muito bem o que foi falado aqui, o que é pro povo e o que é para você, ou melhor, o que é para mim também, né? Você é um grande guia, você me ensinou muito sobre oração, sobre sensibilidade. E aí, gente, a gente vai ficando por aqui. Que episódio profundo, eu acho que tem muitas chaves aí para você pensar, né? Eu queria que o Wilson deixasse as redes sociais dele aqui. Se você vai assistir
Se você não assistiu o episódio dele junto com a Nicole, volte lá pra assistir, que você vai ter... Você assistiu vai errado. entender muita coisa que aconteceu Você ouviu aqui. errado, né? Você ouviu a sequência errada, né? E queria deixar as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem, conhecerem você, porque pessoas precisam desse acesso que eu tenho e que a Mariana tem a você. Amém. Glória a Deus, a porção que Deus lhe deu é muito linda. Pra mim é uma honra muito grande, assim, pra quem tá escutando, o Magno foi um dos líderes que passou na minha caminhada num momento muito oportuno, e eu faço questão de honrar isso aqui também, o tanto Glória que eu a Deus, aprendi amigo. de você. Eu tava quase chorando aqui, viu, gente? Eu também dei uma grande lacrimejada aqui, eu me segurei um pouco para não... Mas, enfim, a Mari também é uma mulher muito forte, tá levando um ministério ali, e eu vejo muito de Deus em você também, Mari. Fico feliz em estar perto e experimentar, além disso aqui, de ter mesas reais. Não que não sejam reais, mas mesas sim. fora de gravações com vocês e aprender da intimidade de vocês também. Glória a Deus, cara. E as minhas redes sociais, meu Instagram é wilsonlima.nutri. O canal do YouTube do Emmet é canal Emmet. Não coloque Emmet, porque senão você vai pra Como escreve Emmet? Emmet escreve E-M-E-T-H. Ah, show. Emmet. É canal Emmet no YouTube. É em hebraico, gente, porque ele é chique. Exato. E no Instagram do mesmo jeito, canal Emmet, @canal Emmet. Glória Amém. a Deus. Então, Obrigada, a gente fica por é aqui. uma honra, viu, Wilson? Muito, muito obrigada, de verdade, por dividir a sua intimidade com Deus, assim, com a gente, e fazer a gente aprender mais e mais sobre quem Deus é e aquilo que Ele faz nas nossas vidas, viu? E esse foi mais um Sentados à Mesa do podcast Pura e Simples com o nosso Wilson Lima Nutri. Amém. Espero que você Amém. tenha sido muito abençoado. E mais uma vez faço questão de dizer, você é muito bem-vindo aqui. Um abraço, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.